Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força do Senhor. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos nós sermos edificados e fortalecidos pela presença e pela palavra de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Senhor, aqui estamos nós para te agradecer por toda a tua bondade, por toda a tua misericórdia, por todo o teu favor às nossas vidas, aos nossos corações, pelo Senhor ter nos ajudado, ter nos guiado, ter nos fortalecido até este momento. Pedimos ao Senhor perdão pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, pelas nossas transgressões. E pedimos que o Senhor, ó Deus, venha nos revestir de poder, de graça e de força, para que a gente possa continuar vencendo, avançando e crescendo na sua presença. Senhor, intercedemos por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão à espera de um exame, à espera de uma cirurgia, por aqueles que estão à espera, Senhor, de um milagre. Pai, venha intervir nesta situação, entrar, Senhor Deus, com providência. Venha, Senhor, abençoar aqueles que estão trabalhando no campo, aqueles que estão trabalhando na cidade, aqueles que estão nos trânsitos, que o Senhor possa proteger e livrar de todo mal. Abençoe, Senhor, as atividades dos teus filhos durante este dia, seja conosco, nos auxiliando e nos conduzindo segundo a tua vontade. Pai, em nome de Jesus, venha nos ensinar a tua palavra neste momento, venha falar conosco, Senhor, através das sagradas escrituras, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, a partir do versículo 1, diz assim: Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E assim, estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegando a Salamina, anunciaram a palavra de Deus na sinagoga dos judeus e tinham também a João como cooperador. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. No mesmo instante, a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava a quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Estamos a observar
Atos dos Apóstolos, que traz lições fundamentais para a fé cristã, principalmente para a Igreja de Jesus Cristo, porque Atos dos Apóstolos é a prova da promessa cumprida que Jesus falou nos Evangelhos, que em meu nome vocês fariam estas obras, vocês falariam novas línguas, vocês iriam expulsar demônios, vocês seriam perseguidos. Todas as promessas descritas nos Evangelhos estão cumpridas exatamente em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos é a ação sobrenatural do Espírito Santo conduzindo a igreja. Já no capítulo 1 de Atos, nós vemos a expressão do próprio Senhor Jesus Cristo dizendo: eu quero que vocês vão para Jerusalém, para que vocês recebam a virtude que vai vir sobre vocês, o poder do Espírito Santo, para me ser testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Olha que interessante isso. Já no primeiro capítulo. No segundo capítulo temos a manifestação sobrenatural do Espírito Santo. No capítulo 2, no capítulo 3, nós vemos a expansão da igreja por causa do Espírito Santo. No capítulo 5, nós vemos a autenticidade do Espírito Santo como ser divino que ele é. No capítulo 9, nós vemos a conversão de pessoas que estavam perseguindo a igreja, mas agora se tornaram perseguidos também porque creram no Senhor Jesus Cristo e foram cheios do Espírito Santo. A partir daí, nós vemos as pessoas crendo e recebendo o Espírito Santo, nós vemos a igreja sendo direcionada pelo Espírito Santo, justamente porque a Atos dos Apóstolos, ela evidencia isso, ela aponta para isso, que o Espírito Santo, ele está na igreja como o precursor, como aquele guia, como o mestre, como o pastor, como o grande consolador, como aquele que está no mandato. É ele que comanda, é ele que move a igreja ao seu prazer, porque ele é Deus. Então Atos dos Apóstolos revela isso claramente, e não se tem nenhum outro trecho da palavra de Deus que expressa tão claramente que o Espírito Santo tem um papel fundamental na igreja e mostra também a deidade dele, a divindade dele. Atos dos Apóstolos é para evidenciar isso, o cumprimento do que o Senhor Jesus falou: eu vou para o Pai, mas um outro Consolador estará com vocês e vos mostrará o caminho, e tudo quanto eu tenho falado ele vai ensinar vocês. Atos dos Apóstolos apresenta isso. No capítulo 13, nós vemos isto claramente. No versículo de número 2 está escrito assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Veja como que o Espírito Santo está conduzindo a igreja, é ele que está decidindo: eu quero Barnabé e eu quero a Saulo para um propósito específico. No versículo 4 nós vemos esta expressão: e estes enviados pelo Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que os enviou, é o Espírito Santo que os auxiliou. Lá no versículo de número 9 diz assim: todavia Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse. Então veja que o Espírito Santo, além de vocacionar, ele enviou. Além de vocacionar e enviar, ele esteve presente até o momento da dificuldade, o momento ali em que Paulo ele vê
a maldade daquele homem que estava profetizando e falando coisas enganosas. O Espírito Santo abriu os olhos de Paulo para que ele visse aquele problema. Então, o Espírito Santo vocacionou, o Espírito Santo enviou e o Espírito Santo permaneceu com eles até onde eles chegaram na viagem. Isto mostra claramente para nós que o Espírito Santo, ele está em todo momento, em toda a história conosco, e ele está a nos auxiliar, ele está a nos conduzir. Nesse trecho da palavra de Deus, nós vemos Paulo então cumprindo o seu chamado de pregar a palavra de Deus, e os desafios começam a surgir para a igreja, aonde existe as pessoas que querem ouvir, como este Sérgio Paulo, o procônsul, e existe o desafio então das pessoas que estão pregando contra, que no caso é este judeu mágico falso profeta chamado Bar-Jesus. Veja que o desafio da igreja então começa. Pessoas querendo ouvir, mas outras pessoas despregando, falando outras coisas, levando as pessoas a um outro caminho, a uma outra mentalidade, e é o desafio da igreja que se estende até hoje. Nós temos esse desafio de anunciar o verdadeiro evangelho em uma sociedade em que as pessoas já estão tendo uma outra visão. São muitas pessoas falando da Bíblia, são muitas doutrinas diferentes, divergentes, são muitas pessoas se intitulando profetas, pastores, presbíteros e etc., anunciando as escrituras de uma outra forma. E aí este é o desafio que nós temos de anunciar o verdadeiro evangelho. Como que se anuncia o verdadeiro evangelho numa sociedade em que existe tantos falsos profetas, tantas falsas mensagens, tantas falsas doutrinas? Como o apóstolo Paulo fez aqui com Barnabé, cheio do Espírito Santo. Você só vai vencer estes desafios, nós só vamos conseguir ultrapassar essas fronteiras cheios do Espírito Santo, porque a palavra é dele, a ação é dele, é ele que convence, é ele que traz, é ele que opera. Então nós precisamos do auxílio, do poder, da graça que só o Espírito Santo concede. Paulo, ele enxerga que era enganoso aquele homem, Bar-Jesus, justamente porque ele estava cheio do Espírito Santo. No verso 9, Paulo, cheio do Espírito Santo, olha para ele e vê então nele a maldade. Por isso ele chama ele de filho do diabo, porque ele tem muito engano, ele tem muita malícia e ele despreza a justiça. E então ele lança uma palavra muito forte que sai da direção do Espírito Santo, dizendo: você ficará cego por um tempo, por causa desta forma como você está agindo e atrapalhando a mensagem da cruz de Cristo. E então diz o texto claramente que aquele homem ficou cego por um tempo, e o procônsul, vendo aquilo, ele creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Olha só como que o apóstolo Paulo, ele fez isto então, cheio do Espírito Santo, porque ao fazer isto, ao realizar isto, este homem, o Sérgio Paulo, creu em Deus e maravilhou-se na doutrina, e Lucas registra isso, maravilhado da doutrina do Senhor, ele creu. Desta forma, o texto então apresenta a relação entre o Espírito Santo e a crença, porque se Paulo não estivesse com o Espírito Santo, isto jamais aconteceria. É o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que salva, é o Espírito Santo que liberta, é o Espírito Santo que age na mente humana. Isso é descrito no Evangelho de João, capítulo 16, claramente uma fala de Jesus Cristo, mostrando a ação do Espírito Santo de forma salvadora. Veja então que esse trecho da palavra de Deus nos apresenta estes elementos basilar da fé cristã.
o Espírito Santo como precursor da história, a ação sobrenatural dos apóstolos por causa do Espírito Santo e a confirmação do Senhor nos sinais. Estes sinais seguirão aos que creem. Paulo cria e o sinal acompanhou ele, e até mesmo este sinal um tanto quanto forte, porque deixou alguém cego. Nós vemos a igreja avançando, nós vemos que todo aquele que luta contra a obra de Deus vai perecer, vai cair. Por quê? Porque não luta contra homem, não luta contra uma instituição, mas se luta contra o próprio Deus, contra o próprio Espírito Santo, contra o próprio Senhor Jesus Cristo, e contra eles não existe barreira, não existe alguém que possa colocar-se como empecilho. A palavra de Deus diz: operando ele, quem impedirá? Então aqui nós vemos esta relação de um homem indo contra Paulo e Barnabé, mas ali sendo repreendido pelo Senhor, porque é o Senhor Deus que é o dono da mensagem. Paulo era somente o transmissor. E então este homem, ele sofre este dano por causa que ele estava indo contra a igreja de Jesus Cristo. Lutar contra a igreja de Jesus Cristo é lutar uma guerra para se perder, porque a igreja de Jesus Cristo é vitoriosa por causa de Jesus Cristo. Diante desse texto da palavra de Deus, nós temos então 3 lições práticas para as nossas vidas. Baseando-se então neste fundamento de que Atos dos Apóstolos é a ação sobrenatural do Espírito Santo no comando da igreja. Primeira lição: o Espírito Santo está conosco, ele está ao nosso lado, ele está conosco em todo momento. O Espírito Santo é quem está conosco. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo ainda resiste. É o Espírito Santo que vai nos levar ao encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. É o Espírito Santo que adorna a igreja, que prepara a igreja, que dá dons, que limpa, que santifica. É o Espírito Santo. No capítulo 13 nós vemos esta evidência: o Espírito Santo vocacionando, o Espírito Santo enviando, o Espírito Santo auxiliando no momento da dificuldade. Não só no capítulo 13, mas em todo Atos dos Apóstolos, nós vemos a expressão que o Espírito Santo estava com eles. O Espírito Santo confirmava, o Espírito Santo falava, eles estavam cheios do Espírito Santo. Nós estamos neste tempo, o tempo em que o Espírito Santo está conosco para nos ajudar, para nos orientar e para nos guiar. A segunda lição que nós encontramos nesse trecho da palavra de Deus é que o Evangelho de Jesus Cristo precisa ser anunciado, precisa ser falado, precisa ser explanado. Veja que este homem, ele creu na doutrina do Senhor. Olha que interessante, ele creu na doutrina do Senhor. O que Paulo fazia, o que Barnabé fazia, eles anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Era isto que eles faziam. Eles explanavam a palavra de Deus, eles falavam da palavra de Deus. E este é o dever de todo crente: falar a palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, discorrer o texto bíblico, anunciar a palavra de Deus, porque é esta palavra que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós. É esta palavra que nós temos para falar. Nós não precisamos prometer bênçãos, nós não precisamos prometer maravilhas nem sinais, não. Nós devemos anunciar a palavra, porque se a palavra tiver de fazer alguma coisa, ela vai produzir salvação, libertação, cura, transformação, porque a palavra é a base de tudo isto. Então, anunciar a palavra é uma ordenança do próprio Senhor Jesus Cristo a toda a igreja, dizendo: ide por todo o mundo, anunciai o meu evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Veja que a expressão é anunciar a palavra de Deus. A terceira lição que nós encontramos nesse texto da palavra do Senhor claramente é a ação da igreja,
A igreja ela é poderosa, não por causa de homens, mas a igreja ela é poderosa por causa de Jesus Cristo. É por isso que ninguém para a igreja. É por isso que entra governo e sai governo, entra estação e sai estação, pode começar a perseguição ou não, pode tentar de todos os meios, a igreja nunca para. Por que que a igreja não para? Porque a igreja é de Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre vai estar com a sua igreja, o Espírito Santo, ele está no percurso desta história, protegendo, amparando, sustentando e livrando a igreja de Jesus Cristo. A igreja de Jesus Cristo, em Atos dos Apóstolos, é a igreja primitiva, mas a igreja, ao longo da história, ela passa inúmeras dificuldades, inúmeros problemas. Perseguições ideológicas, culturais, políticas, perseguições sociais e outras tantas perseguições que tiveram até mesmo a perseguição da morte. E alguns países do mundo isto ainda é verdade, em que pessoas são mortas por causa de confessar a fé em Jesus Cristo. Mas a igreja não para. Por que que a igreja não para? Porque a igreja de Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, ela é vencedora. A igreja de Jesus Cristo, ela é vencedora e ela vai permanecer até o último momento, porque quem zela pela igreja é o próprio Senhor Jesus Cristo, é o próprio Espírito Santo que está cuidando e cuida muito bem da igreja de Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por esse momento de meditação da tua palavra. Pedimos que o Senhor esteja conosco nas nossas atividades, pedimos que o Senhor venha abençoar a cada um dos teus filhos, auxiliando, sustentando e ajudando, Pai. Nós precisamos de ti, venha estar conosco, abençoe a cada atividade, em nome de Jesus, amém. E graças a Deus. Fica aqui a minha gratidão a todos que estão curtindo e compartilhando estas mensagens. Que Deus recompense cada um de vocês.